para todos, mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal. Meu nome é Josir Sartor, canal Realidade Espiritual, onde procuro falar sobre vários assuntos ligados à espiritualidade, ligados à vida, nosso dia a dia, sempre com uma visão mais transcendente sobre os acontecimentos, sobre um estudo que eu realizo há vários anos sobre a espiritualidade desde a década de 80 e que trago para vocês a cada vídeo um assunto que possa ser interessante. E desta vez trazendo então um assunto sobre algumas peculiaridades sobre a vida de Jesus, o mestre dos mestres, né? Que realizou todo um despertamento para essa humanidade e que tão pouco foi compreendido, tão pouco foi aceito até hoje, até porque muita coisa foi mal interpretada, foi mal traduzida, foi distorcida por interesses das religiões em grande parte. Então, essa foto aí que eu botei é uma cena do filme The Chosen, de 2017, na verdade é um seriado, uma produção independente muito interessante, que mostra um Jesus com seus discípulos e discípulas bastante original, bastante alegre, diferente de uma visão que muitos filmes, muitas séries criaram e que realmente traz uma interpretação bem interessante. Recomendo que assistam. Agora recém estão lançando uma terceira temporada, então já está disponível desde 2017 a primeira e a segunda temporadas. E o que eu vou falar hoje sobre algumas peculiaridades da vida de Jesus eu tirei do livro Os Quatro Evangelhos de Rostam, onde uma obra recebida através da psicografia ainda no século XIX, 1800 e pouco, onde então Jean-Baptiste Rostam, que era um advogado na época na França, conheceu a médium Emily Collignon, ou Collignon, que passou a receber páginas sobre a vida de Jesus, e ele, como era uma pessoa bastante criteriosa, bastante rigorosa nas recepções das informações, ele começou a perceber que essas páginas psicografadas por Emily eram coerentes, que traziam informações reais de uma comunicação espiritual sutil através da psicografia, através da mediunidade da Emily. E ele passou então ele criou nesses 4 livros, 4 volumes, toda uma informação, muitas daquelas que já são sabidas através da Bíblia tradicional, mas outras totalmente diferentes. E eu destaquei alguns pontos da época que eu li esse livro, inclusive está disponível no YouTube o audiolivro. Então vocês que quiserem, coloquem os 4 Evangelhos de Rostam, vai aparecer inúmeros áudios narrados dos livros, e é uma opção também, senão, para não ler, se não quiser ler, dá para ficar ouvindo, e é bastante interessante, bastante elucidativo. Então,
além das informações trazidas pelo Rostam ou pela Emily, através da psicografia, né, de um espírito que não se sabe exatamente quem foi, mas com certeza uma hierarquia maior que ditou a Emily essas informações. O que para mim dá mais fidelidade ainda às informações, por não ter havido uma identificação de que ser, de que espírito estava trazendo esses detalhes sobre a vida de Jesus. Então, Jesus foi enviado pela hierarquia solar, ou seja, uma hierarquia que por evolução habita o Sol, em corpos sutis, obviamente, que é chamado de Cristo solar. Por isso que muitos, literatura tradicional chama de Jesus, o Cristo, ou Jesus Cristo, porque diz respeito a Jesus, um ser muitíssimo evoluído, de altíssima hierarquia, que foi enviado por Cristo, um ser de mais alta hierarquia ainda que Jesus. E Jesus passou a ser né? Ele, desde a construção desse planeta, da formação desse planeta, ele já ajudava com outras hierarquias na estruturação dos detalhes do planeta Terra. E aí ele, em dado momento, veio se manifestar para trazer um novo impulso evolutivo, porque a humanidade precisava de um novo impulso, de um impulso mais pleno sobre a evolução, sobre conceitos superiores, conceitos elevados de viver, de ser, qual o objetivo de estarmos aqui. Então, na realidade, Jesus, esse grande ser, que muitos interpretam até hoje, muitas obras literárias interpretam como um mero homem revolucionário, um louco, um sonhador, que tentou trazer uma nova forma de pensar e que não conseguiu e terminou sendo morto. Mas, na verdade, o que se sabe num estudo mais profundo, e por que não dizer até por intuição, que Jesus foi uma enorme, gigante hierarquia, a maior hierarquia espiritual que se manifestou aqui nesse planeta, mas não em corpo físico. Jesus nunca chegou a ter um corpo físico. O que as pessoas viam, o que as pessoas sentiam quando abraçavam ele, quando ele tocava elas ou quando elas tocavam ele, era na realidade uma materialização desse ser que se propôs a ter esse contato com a humanidade da época, para que as pessoas ouvissem, para que as pessoas acreditassem naquilo que ele fez, naquilo que ele disse. E por isso inúmeros fenômenos aconteceram diante dessa realidade. Então, na verdade, inclusive tem muitas provas que evidenciam, se nós observarmos em detalhes, que Jesus nunca chegou a ter um corpo físico. Ele se materializava, ficava visível, ficava podendo ser tocado pelas pessoas, ou ele tocar as pessoas, mas ele se desmaterializava em outros momentos. Tanto é que existem relatos na própria Bíblia que diz que ele desaparecia, ele sumia, que ninguém o encontrava, ninguém sabia onde ele estava. Então, todos esses aspectos muito evidentes, né? Muito evidenciando uma realidade superior. Então, como Jesus nunca encarnou, porque ele já naquela época era muitíssimo evoluído, ele não teria como encarnar ou reencarnar, ou seja, ou ter um corpo material, um corpo físico como nós que estamos aqui encarnados. O campo de energia dele era já naquela época muito grande,
extremamente expansivo, é um campo de energia extremamente potente e que não teria como ele conseguir densificar o seu campo de energia a ponto de conseguir formar um corpo físico. Então, está aí uma evidência que por evolução os seres chegam num nível tal que não precisam mais reencarnar e, uma vez atingido um nível de evolução maior, esse ser não consegue mais ter corpo físico denso. No máximo ele consegue se densificar para chegar no ponto de ser visível o seu corpo astral. O corpo astral seria o corpo sutil logo após o corpo físico. É o corpo que se vê, que se manifesta depois que a gente desencarna. É o corpo astral, aquele que é mais visível, além dos outros corpos sutis que são mais sutis ainda que o corpo astral. Então Jesus, com a sua equipe de inúmeros seres de luz, de inúmeras hierarquias, simularam a gravidez em Maria para que pudesse haver digamos que uma aparência de normalidade, porque ele, como uma grande hierarquia, não queria ferir os conceitos, os meios considerados naturais, normais da sociedade da época. E que, convenhamos, né, até nos dias de hoje, se ele tivesse simplesmente se não reencarnado, não feito essa teatralização de ter nascido de Maria e de José, até hoje a humanidade teria dificuldade em entender, em aceitar essa realidade. Imagina naquela época, mais de 2000 anos atrás. Então ele simulou um estado de gravidez na Maria, onde ela apresentou todo aquele período de gestação, e Jesus então teria sido o filho primogênito do casal, né? Segundo o Evangelho de Tiago, ele menciona que Maria e José estavam indo para Belém, e no caminho Maria começou a sentir as dores do parto, as dores indicando o início do parto, e aí eles resolveram parar numa caverna que estava mais ou menos próximas da onde eles se encontravam no caminho para Belém. Ao entrarem nessa caverna, eles viram uma luz intensa que se manifestou ali, e nessa luz intensa, na sequência da manifestação dessa luz intensa, simplesmente Maria percebeu que já estava com a criança no colo, sem entender direito, nem ela, nem o José, o que teria acontecido. Eu sei que, de repente, vocês que estão ouvindo pela primeira vez essa narração diferente, vão achar que é uma fantasia, que é uma ficção, e que não tem nada a ver com a realidade. Mas considerando, como eu disse antes, que Jesus, já naquela época, era uma grande hierarquia, tudo faz sentido, né? Então Maria se vê com Jesus no colo, ficam felizes dessa manifestação, dessa luz intensa que eles presenciaram ali, e de uma forma muito agradável eles passaram então a ter Jesus em seus braços, que se manifestou também, se materializando como um nenê, como uma criança pequena ali, e que, para também não chocá-los e nem a sociedade da época, simulou uma evolução gradativa do seu crescimento, da sua evolução em termos de corpo físico, né? E aí os reis magos foram para Belém a pedido do rei Herodes, porque
já ouviam falar que ia nascer o rei dos judeus naquela época. E Herodes mandou os reis magos para visitar, né, para encontrar Jesus. E o objetivo deles era que esses reis magos fossem como espiões do rei e informar se realmente o rei tinha nascido, onde estava esse rei, porque Herodes, que era o rei do Império Romano, segundo as profecias, diziam que o rei dos judeus nasceria, e Herodes quis então se antecipar e, quem sabe, matar Jesus antes que esse rei crescesse, né, e se tornasse um perigo para o Império Romano. Então, os 3 reis magos foram com a ideia de trazer essa informação para o rei Herodes. Na viagem, os reis magos foram guiados pela famosa estrela, né? Mas vocês vejam bem que uma estrela conduzir os reis magos é no mínimo impossível, porque uma estrela está localizada num determinado ponto do espaço, do cosmos, e ela não conduz ninguém. Ela faz a estrela é vista por nós aqui do plano desse planeta, da Terra, como um ponto no cosmos e que tem a sua evolução, que tem o seu ciclo, que tem a sua localização, né? Então, uma estrela que acompanhava os reis magos dia e noite, com certeza não foi uma estrela, foi certamente uma nave direcionada com esse fim, para que pudesse acompanhar os reis magos até encontrarem Jesus. Os reis magos chegaram a visitar Jesus, mas demorou em torno de 1 ano até eles chegarem aonde Jesus se encontrava com José e com a Maria. E após essa visita, José e Maria pediram para que os reis magos não falassem para Herodes onde Jesus se encontrava, porque eles temiam pela vida, obviamente, de Jesus, né? E os reis magos não contaram onde Jesus se encontrava, simplesmente disseram ao rei Herodes que não encontraram o Jesus. E aí que veio aquela situação de que Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade, na esperança de eliminar o rei que tinha nascido. Diante disso, para proteger Jesus, porque Maria e José não sabiam que ele não tinha um corpo físico, para eles Jesus era uma criança normal, como qualquer outra. Então eles fugiram de Belém, foram para o Egito, se esconder, e ficaram lá por alguns anos no Egito. E quando voltaram, foram para Nazaré. Por isso que muitos conhecem Jesus com o sobrenome de Nazaré, que na época era muito comum as pessoas terem o sobrenome da cidade da onde eles vieram. Então, por isso, Jesus de Nazaré. Então, foi criado o nome esse como referência, né? E aí eles passaram a chamar, muitos chamaram ele de Nazareno, Jesus o Nazareno, ou simplesmente o Nazareno. Então, acredito que muitos de vocês não tenham nunca ouvido essa versão, porque é uma versão completamente diferente, que não faz parte da literatura oficial considerada pelas religiões tradicionais. E aí, Jesus então passou a fazer aquilo na qual ele tinha se proposto. Na infância de Jesus, desde criança, ele costumava ir brincar no meio da floresta próxima à casa onde eles viviam, e ele desaparecia, ou seja, ele se desmaterializava. Para José e Maria, assim como
outros vizinhos, simplesmente Jesus estava passeando na floresta, brincando com outras crianças, desfrutando da sua infância, né? E quando ele voltava para casa, ele chegava nos momentos das refeições principais e apenas dizia que tinha comido frutas, tinha comido mel no mato e que geralmente nessas refeições ele preferia tomar sopas e refeições bem leves. Então também era uma situação que ele mais representava um papel do que propriamente uma criança que estava se alimentando. Certa vez várias pessoas se dirigiram, que mostra mais uma vez essa questão de que Jesus se materializava e desmaterializava, ou seja, aparecia e desaparecia. Uma ocasião houve uma festa, que era uma festa tradicional anual, e onde inúmeras pessoas se dirigiam para Jerusalém, para um encontro festivo com todo o povo, onde ficavam dias dançando, comendo, bebendo, celebrando essa festa anual. E aí, depois de alguns dias, ao término dessas festividades, as pessoas que não moravam em Jerusalém passavam a se deslocar para voltar para suas casas, né? Muitas vezes eram dias de viagem. E aí, depois de 3 dias dessa viagem, José e Maria se deram de conta que não viam Jesus há 3 dias. Jesus, naquela época, na idade que seria, né, cronológica normal, ele teria 12 anos. E aí eles entraram em desespero, porque eles começaram a procurar nessa caravana que estava de volta para o interior, começaram a procurar nas carroças, a chamar por Jesus, e não o encontraram. E aí, desesperados, eles retornaram para Jerusalém e começaram a procurar Jesus lá. E qual foi o espanto deles? Que encontraram Jesus conversando com inúmeros sacerdotes e doutores, como eles chamavam, né, os intelectuais da época, num dos templos lá em Jerusalém, e simplesmente Jesus estava respondendo perguntas e esclarecendo esses sacerdotes e esses intelectuais. Então, causando um grande espanto para esses senhores, né, da época, porque eles viam um simples menino de 12 anos com gigantesco conhecimento, com uma facilidade de transmitir o conhecimento enorme, né? E aí José e Maria encontraram Jesus e xingaram ele, onde é que ele estava e tal, e ele disse que simplesmente estava no templo conversando com esses senhores, passando sabedorias. Eles ficaram chocados e trataram de levar embora Jesus com eles, voltando para casa. A questão do batismo de Jesus também, por João Batista, nas águas do Rio Jordão, famosa também na história, né? Situação famosa na história, foi na verdade uma simulação para que as pessoas considerassem Jesus como um seguidor das tradições hebraicas, o que era importante na época. Então Jesus não queria criar atritos, ele não queria causar polêmicas, ofensas por coisas desnecessárias. Então ele se permitiu como que ser batizado por João Batista, para que daí as pessoas o aceitassem de uma forma natural, né? Também tem a ocasião da transfiguração de Jesus, onde várias pessoas que seguiam ele, os seus famosos apóstolos, entre outros, viram que Jesus, em dado momento, se tornou pura luz, pura energia.
Ele se desmaterializou e mostrou-se lá no Monte Hermon, na fronteira da Síria com Israel. Ele se mostrou como ele realmente é, ou seja, uma grande bola de luz para os que estavam encarnados, que não tinham condições de percebê-lo na sua intensidade evolutiva, o seu gigantesco nível evolutivo. Eles viram Jesus como se tornar uma imensa bola de luz. Isso Jesus fez para mostrar que realmente ele era um ser, uma hierarquia muito evoluída e que estava ali falando em nome de Deus, enviado por Deus, pelo ser criador, pois que muitos duvidavam de que ele fosse realmente um ser especial, um ser evoluído, um ser enviado por Deus. Aquele velho ceticismo que as pessoas têm, né? Sobre a questão do Espírito Santo, em outro trecho citado nas narrações bíblicas, fala que o Espírito Santo desceu em Jesus. E esse Espírito Santo com certeza deve ter sido uma hierarquia que se manifestou através de Jesus naquele momento, né, e se comunicou trazendo através de uma voz orientações sobre o papel de Jesus, sobre a missão dele em relação ao plano físico aqui terrestre. E essa manifestação foi perceptível para todos que estavam presentes naquele momento também. Outro ponto famoso são os 40 dias no deserto, onde a história bíblica diz que Jesus se retirou para um jejum. Mas com certeza Jesus, nesses 40 dias, ele se desmaterializou e foi fazer certamente outras coisas nos planos sutis, foi conduzindo outras ações desde o plano sutil até o físico. Mas para as pessoas comuns da época, e era uma tradição que as pessoas faziam isso, de se retirarem em jejum no deserto por 40 dias. Então foi dito e foi assimilada a ideia de que esse desaparecimento de Jesus teria sido porque ele se retirou no deserto, né? Em outro momento também, aqui temos coloquei umas figuras só para ilustrar a famosa situação de Jesus caminhando sobre as águas, o que foi considerado um dos milagres famosos que Jesus fez, justamente evidenciando que ele não tinha corpo físico. Então, para ele caminhar com os corpos sutis sobre as águas foi super normal, super fácil, convidando inclusive outros apóstolos para fazerem o mesmo, onde ele teria então ajudado esses apóstolos num campo de energia a levitarem e simplesmente caminhar sobre as águas e também inclusive levitar, flutuar, se deslocar no espaço, flutuando, né? Temos aqui também, então, que erroneamente foi passado pela humanidade, para a humanidade, esse período que ele foi parar no deserto, nesse suposto jejum meditativo, ele foi tentado pelo demônio, por Satanás, como muitos chamam. Aí vocês veem que não tem nada a ver o fato de uma hierarquia desse nível de evolução. Se fosse algum ser, um mero ser comum, encarnado, fazer isso e ter a influência de algum ser trevoso, negativo, obsessor, que tentasse influenciá-lo para o mal, tentar desviar a pessoa para um caminho ruim,
até se aceitaria como normal. Agora, um ser no nível de evolução como Jesus, uma grande hierarquia, com certeza essa tentação de um ser como o suposto Satanás não ocorreu, pois foi mais uma história que correu na época, simplesmente levantada para tentar considerar Jesus como um mero homem, um homem comum, um homem com falhas, suscetíveis a ser influenciado ou tentar ser influenciado por um ser das trevas. Então Jesus simplesmente, como eu disse antes, se desmaterializou e foi tratar de outras coisas mais importantes do que continuar com aquele período aqui no plano físico. Em outra ocasião, em Jerusalém, após Jesus ter falado que os profetas da própria terra não são compreendidos e são perseguidos, o que ele se referia a ele próprio, né? Nas peregrinações que ele fazia ao longo das cidades, e que também que cada pessoa podia ser o seu próprio médico e curar a si mesmo através da mudança da maneira de pensar, de sentir, da maneira de se alimentar. A população ali, a multidão que estava ao redor de Jesus se revoltou com essas palavras diferentes, estranhas para aquela época, e resolveram linchar Jesus, resolveram conduzi-lo até a beira de um precipício que existia ali próximo e atirá-lo nesse precipício. Mas o que aconteceu é que, mais uma vez, Jesus se desmaterializou e simplesmente desapareceu. Então, os que tinham essa intenção de matar Jesus ficaram extremamente confusos e acharam que os amigos de Jesus, aqueles que o seguiam, deram um jeito de Jesus conseguir escapar em meio à multidão. Mas lembrando que essas pessoas estavam segurando Jesus, estavam conduzindo aos empurrões, aos solavancos, Jesus para aquele precipício. Então, na verdade, se Jesus tivesse realmente o corpo físico, ele não conseguiria ter escapado dessa multidão enfurecida. Então, só se desmaterializando mesmo para conseguir escapar. Um outro fato chamado de milagre também é a multiplicação dos peixes. Aconteceu quando Jesus disse para alguns pescadores próximos a prepararem as suas redes, pois apareceriam muitos peixes. Os pescadores não acreditaram, viram ele como um louco, totalmente céticos, mas para surpresa desses pescadores, simplesmente de uma hora para outra, inúmeros peixes apareceram, inclusive perto da praia, e que chegou a lotar alguns barcos de tantos peixes que apareceram e foram pegos pelas redes. Alguns desses pescadores terminaram sendo seguidores de Jesus, fazendo parte dos apóstolos que acompanharam Jesus. Depois disso, Jesus convidou então alguns deles para seguir com ele e continuar, né, a caminhada de aprendizado. Várias vezes Jesus foi perseguido por soldados romanos, pois era considerado um agitador que pregava contra o Império Romano. Inúmeras vezes, no momento que os destacamentos de soldados apareciam para prender Jesus, ele simplesmente se desmaterializava e ninguém, nem do povo que estava assistindo ele, as palestras dele, nem os soldados, nem os próprios discípulos mais próximos sabiam aonde tinha ido Jesus. Jesus fez inúmeras curas espirituais, como é sabido, ressuscitou Lázaro, que na verdade não tinha ainda desencarnado, mas estava em letargia profunda, quase desencarnando.
realizou a multiplicação dos pães, foletizou, se bilocou, as pessoas viam Jesus em vários momentos, em várias partes simultaneamente, em várias regiões simultaneamente. Pessoas viam Jesus falando numa cidadezinha e depois contavam que Jesus tinha estado naquela cidadezinha, naquela vila. Mas aí outras pessoas, ouvindo esses relatos, diziam que era impossível, pois que Jesus estava na cidade delas, ou na vila delas, se manifestando, o que seria impossível dada a distância, e naquela época só se podia se deslocar a cavalo, com burro, ou a pé, ou algum tipo de carroça, né? Então tudo isso foram evidências de que Jesus realmente nunca teve aquele corpo físico denso, nunca chegou a se manifestar, né, num corpo físico. E claro, justamente por não ter um corpo físico, ele tinha todo um potencial de energia que fluía pelos seus corpos sutis e que canalizava para promover todos esses chamados milagres que para as pessoas daquela época e até nos dias de hoje não compreendem ou não compreendiam como que aqueles fenômenos aconteciam, as curas, os efeitos físicos que Jesus promovia, né? Como um mero homem poderia realizar tais milagres, né? Se não fosse um ser de altíssima hierarquia. Alguns filmes, alguns relatos falam que Jesus vacilava, que Jesus entrava em crises, que Jesus chorava, coisas que realmente não condizem com uma hierarquia maior. Jesus era um ser justamente tão evoluído que conflitos, tristezas, desarmonias não faziam parte da maneira dele ser. E, para concluir, né, na crucificação, então, Jesus simplesmente materializou um invólucro, imitando o corpo físico dele, porque ele também não queria chocar as pessoas e simplesmente desaparecer, então ele se permitiu como que tivesse sido preso, crucificado, morto, né? E na realidade ele deixou aquela estrutura materializada para ser considerada como um corpo físico, e tanto é que a maior prova de todas é que depois não foi encontrado mais o corpo de Jesus. Muitos achavam que os discípulos dele tinham roubado o corpo, mas o sepulcro de Jesus estava guardado dia e noite por soldados romanos, que o imperador da época não queria que nenhum tipo de seguidor de Jesus roubasse o corpo e continuasse a cultivar ele como sendo um ser superior, um mestre, né? Então simplesmente o sepulcro foi visto aberto e o corpo desaparecido, então evidenciando, e nunca foi encontrado o corpo, né? Diga-se de passagem. E como ele havia previsto, né, premeditado, falado para os seus discípulos, que 3 dias depois do seu suposta morte, ele apareceria novamente para os seus discípulos, e de fato ele apareceu numa reunião onde os seus discípulos estavam reunidos, homens e mulheres, falando sobre o fato do corpo de Jesus ter desaparecido, e ele simplesmente se materializou novamente em meio a essa reunião, se fez visível, tocado, para todos verem que ele realmente estava ali, e falou, conversou com os discípulos, e que inclusive várias vezes ele fez isso depois, coisas que não aparecem nos relatos bíblicos, mas inúmeras vezes Jesus apareceu e para os seus seguidores, dando força, orientação, dando apoio. Inclusive tem a famosa passagem lá do Paulo de Tarso, né,
que ele estava indo para Damasco e ele viu uma luz intensa que se materializou e Jesus perguntou: por que tu me persegues tanto? E aí Paulo de Tarso ficou temporariamente cego por tamanho campo de energia, nesse momento que Jesus se materializou para ele, e que fez com que Paulo de Tarso se tornasse um seguidor e um divulgador do cristianismo para onde ele foi, né? Divulgar. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado dessa nova forma de ver a vida de Jesus. É claro que é um resumo, bem resumido, dessa maravilhosa manifestação de uma hierarquia, da maior hierarquia que já se fez tocável, visível aqui nesse planeta, e que até hoje continua inspirando muitas pessoas, continua trazendo conforto, harmonia, equilíbrio para muitos. E ele, como Jesus, como hierarquia, como diretor do nosso planeta, continua trazendo toda uma influência nessa evolução, nesse momento conturbado que a humanidade vive, de mudanças físicas, de mudanças mentais, mudanças emocionais, mudanças energéticas, cada vez mais em manifestação, e ele continua coordenando toda uma enorme equipe de grandes hierarquias que trabalham com ele visando a evolução desse planeta, a evolução dessa humanidade. Então é isso. Se gostarem, lembrem de deixar o like, de se inscrever no meu canal, e até o próximo vídeo, até o próximo encontro, onde estarei falando de outros assuntos. Até mais.